Pensa num pobre de um homem. Pensa o rosto cansado. Cada ruga é a história, ou melhor, não é a história. É uma história de vida. Pensa Vladimir. Marcas de quase 60 anos de uma vida. E cada marca conta uma história. Pensa num homem simpático, bom de papo. E ele trabalha como vigilante. Todo mundo na vizinhança tem uma admiração muito grande por Vladimir. E como eu disse, cada marca desse rosto conta uma história. Conta uma história de um homem que não vale absolutamente nada. Conta a história de um pervertido. Conta a história de um sujeito que já ficou 20 anos na cadeia por estupro e assassinato. Conta a história de um homem que é pedófilo. Conta a história de um avô. Porque naquela tarde, um avô levou um netinho de 8 anos para brincar na praça. Quando ele foi chamar o netinho estava saindo da guarita onde estava este infeliz. A criança, imediatamente, começou a dizer para o avô o que esse aí tinha feito. A polícia foi avisada, mas teve um policial cabeça. O que ele fez? O policial não falou nada, disse para o avô: espera passar o período eleitoral. Foi lá no juiz, conseguiu um mandado de prisão e ficou esperando. Passou o período eleitoral, mostra ele aí. Ele aí, ó, foi preso no trabalho. Isso aqui acontece em São Paulo. E ele se passava por bonzinho. Corta pra mim. No país que eu inventei, que é o país que vai ser seu e meu um dia, se isso aqui mudar, senão a gente vai achar um país novo pra gente inventar. Um sujeito desse, depois de ter uma pena de 20 anos de cadeia, ele não corrigiu, é a comprovação do que eu e o Percival falamos sempre aqui. Pedófilo, maníaco, esquece. Não tem milagre. Do jeito que é, vai morrer. Portanto, no país que eu inventei, depois da primeira, nenhuma criança mais ia ser abusada por um sujeito como esse. Põe no Cidade. Era ali, em poucos metros quadrados, que um criminoso se escondia. A cor cinza e a janela da guarita aguardavam um segredo. De lá de dentro, o vigilante passava para todos os moradores a impressão de ser um homem honesto. Mas a polícia diz ao contrário. Vladimir Cadelha da Silva, de 57 anos, é um pedófilo. Aparência de um homem franzino, que por trás das lentes dos óculos de grau encara a câmera, depois abaixa a cabeça. Quem o conhece sequer imaginou que ele estaria preso por isso. Só calma, tranquilo, educado, fala bem. Segundo a polícia, até agora uma criança teria sido vítima de Vladimir. Um menino de 8 anos de idade. Um outro caso também está sendo investigado. O que fez este vigilante, que trabalhava com o criminoso, acreditar que a denúncia pode sim ter fundamento é o fato de que nem ele, nem os moradores do bairro sabiam que Vladimir já cumpriu pena por estupro e assassinato. Foi um susto. É porque a gente errar é humano, continuar no erro é burrice. Se o que ele fez no passado, se ele pagou e hoje está honesto, a gente segue para frente, né? A gente não pode continuar no erro, né? Nós viemos até a rua onde, segundo a polícia, os abusos aconteciam. É um bairro residencial onde os moradores sempre tiveram a presença de um vigilante para garantir a segurança de quem entra e sai de casa todos os dias. Há muitos anos, um homem trabalha aqui na vigilância. Só que ele precisava de mais uma pessoa para dividir o plantão com ele. Até que ele recebeu a indicação de um homem que precisava trabalhar e que não tinha problemas com o horário.
Este homem era o Vladimir. Ele trabalha aqui há cerca de 7 meses. A simpatia e o bom trato com as pessoas fez com que ele ganhasse a confiança dos moradores. Vladimir morava em Diadema e todos os dias ia de transporte público ao trabalho. Ele cuidava de 2 guaritas do local, uma na rua e outra nesta praça, que fica a poucos metros de distância. Vladimir chegava para trabalhar às 5 da tarde e ficava nesta guarita até meia-noite. Depois seguia para outra guarita que fica na praça, onde ficava até às 7 horas da manhã. Segundo a polícia, o crime aconteceu durante a jornada de trabalho. O parente da vítima contou na delegacia que a criança saiu na rua para brincar e que quando ele saiu para chamá-la de volta para casa, viu que o menino estava saindo da guarita do vigilante e achou estranho. Assim que eles chegaram em casa, a criança relatou o que havia acontecido e disse que estava com outra criança também da mesma idade. Esta mulher, que não quer se identificar, viu a criança. E presenciei ele atraindo as crianças para a guarita. Tá? E uma dessas crianças, tá, relatou o ocorrido. A polícia tenta identificar quem era a outra criança que estava na guarita. Robson não acredita nas denúncias. Para ele, se os abusos realmente aconteceram, não foram ali. Pode que acontecer depois que ele saiu do trabalho. Mas antes eu acho meio difícil, entendeu? Também não vou botar a mão no fogo, né? O caso chegou até a delegacia depois que os parentes da vítima procuraram a polícia. Eles relataram tudo o que aconteceu. Os investigadores ouviram os depoimentos e o delegado pediu a prisão de Vladimir. Ele foi preso enquanto trabalhava. Aqui na delegacia negou todos os crimes, mas assumiu que no passado foi preso também por estupro. A moradora, depois de presenciar um dos ataques, decidiu ficar de olho no vigilante, já que várias crianças costumam brincar na praça e no campo de futebol, bem próximos aos olhos de Vladimir. Ela diz que o flagrou com uma outra criança dias depois. Uma data bem recente, ele estava atraindo outra criança para a guarita e eu vendo, não podia fazer nada porque estávamos em período eleitoral. Entrei em desespero, meu Deus do céu, gritava, nada. A sorte, ele mandou o garoto entrar, aí ele manda a criança entrar e depois, quando a criança entra, ele vai. Quando ele estava indo, apareceu um outro vizinho na janela e ele começou a gritar, menino, o que você tá... O sujeito. Aí disfarçou, falando, menino, sai daí, você não pode entrar aí. Graças a Deus. Mesmo com o mandado de prisão nas mãos, o delegado teve que esperar a lei eleitoral, que só permite cumprir a prisão 48 horas após a eleição. Vladimir é separado e morava com o irmão. Ele tem 2 filhos. O preso foi levado para uma carceragem, onde deverá permanecer preso por 30 dias, até o delegado encerrar o inquérito. Os policiais saíram da delegacia em busca de novas testemunhas. A informação é de que outras crianças da região poderiam ter sofrido abuso. O delegado está conversando agora com um vigilante que também trabalha aqui na região para saber como é que era a rotina do Vladimir, todos os dias aqui no bairro. Repare que ali, no fundo, há um campo de futebol. Segundo as testemunhas, várias crianças costumam brincar por aqui durante o dia, durante a tarde. O delegado acredita que o Vladimir aliciava a vítima aqui no local e depois levava para outra guarita onde ele trabalha, que fica numa rua próxima. Nós tentamos falar com moradores do bairro para saber como eles ficaram após a notícia. Ninguém quis nos atender, mas muitos falaram para Robson e demonstraram indignação. Ele é uma boa pessoa, tá lá os clientes lá, os moradores procurando por ele. Eu até vim aqui porque a moradora perguntou que era para se informar, que ele tem... Daí ela falou que ele tosse muito, tá com problema no pulmão, vê lá o que a gente pode fazer por ele e tal. E tá bom, eu vou lá, ver se paga fiança, esse tipo de coisa, porque, como eu lhe falei, ele demonstra ser uma pessoa boa. Se ele fez isso, é porque é o outro lado dele que a gente não conhece, entendeu? Enquanto Vladimir continua preso, a polícia tenta avançar nas investigações e, passo a passo, descobrir o que realmente acontecia quando as portas dessa guarita se fechavam. É assustador você ter na porta uma pessoa que você acha que é do bem e está fazendo mal, sabe, para as crianças. Ora,
A justiça brasileira sabe quem ele é. Tem lá a ficha dele, né? Mas aí não é culpa do juiz. E na maioria das vezes o juiz olha meio assim. Mas nesse caso, o que faz? Já meteu preso, uma hora tem que soltar. Aí é que entra o país meu e seu, o que eu inventei. Porque lá ele não ia durar. Lá ele ia ser julgado. No país que eu inventei ia ter júri, tudo direitinho. Quem ia decidir ia ser os 7 jurados. Só que a sentença, culpado, o juiz não ia ter esse negócio que diz que tem agravante disso. Não tem agravante de nada, não tem que complicar nada. Ele abusa de criança, abusa. Abusou de criança, abusou, está comprovado, tá, foi culpado, foi. No meu país ia ter pena de morte. E ele ia morrer. Aqui e aí. E eu duvido que tenha uma mãe, um pai, um avô, uma avó, né, que vendo aquela criança da sua família sofrendo na mão de um sujeito desse, que não vai pensar igual a mim. E não é esse negócio de olho por olho, dente por dente, não. Chama-se justiça. Justiça. O que é bom para um, então também é bom para outro. Né? Ele destrói a vida de uma criança, ele vai pagar com a vida. Mas isso é no país que eu inventei.